Os arquivos que estão abertos aqui são arquivos que a gente escreveu na nossa primeira aula prática, quando a gente ainda estava falando sobre conceitos básicos de orientação a objetos e quando a gente foi observar como é que eles funcionam em Java. Então aqui a gente viu como declarar métodos, com o que é o construtor, para que ele serve, como declarar atributos em Java, como falar sobre atributos do tipo objeto, atributos dos tipos primitivos do Java e etc. A gente vai aproveitar esse código que a gente escreveu para poder falar agora sobre modificadores de acesso. Então a gente tem o arquivo que fala sobre a classe conta, o arquivo que fala sobre a classe titular, o arquivo main, que a gente utilizou para fazer testes aqui sobre os conceitos aplicados a Java, e a gente vai reaproveitar esse código agora. Então, naquele momento, eu falei com vocês que para a aplicação que a gente estava manipulando, que era o que a gente estava tentando modelar uma conta de um banco, a gente tinha como atributos, no nosso contexto, um titular para a conta e um saldo para a conta. E eu falei para vocês que o tipo de dados que manipula ponto flutuante, ou valores reais no Java, que a gente chama de float, ele não tem como ser descrito que ele só pode receber valores positivos. Ele sempre pode aceitar valores positivos, negativos, zero e alguns valores especiais no caso dele. Como a gente estava falando do método sacar, a gente tinha uma dificuldade de verificar se essa quantidade que a pessoa quer sacar, por exemplo, respeita certas regras. E para isso, a gente colocou no método sacar esse teste que vocês estão vendo aqui. A pessoa só pode sacar se a quantidade que ela quer sacar for pelo menos zero. No caso de ser zero, a gente não faz nada. E se o saldo que ela tem é suficiente para que a gente possa retirar essa quantidade. Então a gente pegou e escreveu esse método sacar na esperança de que toda vida que a gente fosse fazer o saque a partir dessa conta, a gente fizesse através desse método. Lá naquela oportunidade eu disse para vocês que quando a gente fosse lidar com modificadores de acesso, eu ia explicar melhor a diferença das coisas, mas que tudo aqui a gente ia declarar começando com a palavra public. Então, todos os métodos que vocês encontrarem na classe conta, inclusive a própria classe está declarada, todos eles têm a palavra public antes. Isso é o que a gente chama de modificador de acesso. A gente está basicamente dizendo para o compilador de Java que esse atributo da classe conta, ele é de acesso público. Que esse atributo da classe conta também é de acesso público. E isso para tudo que a gente declarou aqui, porque a gente ainda não ia discutir sobre isso. Mas observa o seguinte, do jeito que essa classe está declarada, a gente não tem como obrigar que os usuários dessa classe façam o saque através desse método sacar. Isso porque, como a gente declarou que o saldo, que é o que o método sacar manipula, também é um atributo do tipo public, a gente poderia vir aqui na main e, por exemplo, alterar o saldo dessa conta simplesmente acessando o atributo saldo do objeto conta1 e alterando esse valor. A gente vai ver que a gente consegue fazer essa alteração e nenhum dos testes que a gente pediu que fossem feitos ou que a gente desejava que fossem feitos vão ser executados pelo Java. A gente pode ver que o valor que a gente alterou do saldo da nossa conta, que começou zero, porque no construtor a gente atribuía saldo zero para as contas novas, foi realmente alterado em 1000 unidades, assim como está impresso aqui no terminal ao final. Mas esse tipo de manipulação, ela desvia completamente das verificações que a gente quis colocar no método sacar. Então, o método meio que perde o propósito de existir do jeito que ele está, se a classe declara que esse saldo é público, todo mundo pode acessar. Esse tipo de possibilidade abre uma brecha de segurança bastante grande. Não necessariamente com relação a más intenções, mas em outros contextos, o programador pode vir a fazer uso do atributo saldo de uma conta, sem perceber que está fazendo um uso indevido e acabar gerando um estado inconsistente no sistema com relação a algum problema que talvez até seja bastante difícil de descobrir. Como é que a gente pode então fazer para que
esse problema não aconteça. O que acontece é o seguinte: quem deve saber necessariamente quais são as regras de como se comporta o atributo saldo e como manipulá-lo é a própria classe conta. Então, o mais correto é que a gente restrinja o acesso ao atributo saldo apenas aos métodos definidos dentro da classe conta. Mas da forma como essa classe foi declarada, principalmente por conta de como eu falei para vocês durante a aula que era para a gente fazer até a gente chegar no assunto que a gente está agora, é declarando tudo público. Se vocês forem observar, inclusive a própria classe, mas também todos os métodos construtor e atributos têm a palavra-chave public precedendo toda a declaração. O que a gente está dizendo para o compilador do Java é que tudo o que a gente declarou como público pode ser acessado por qualquer um que deseje. Se você tiver um objeto do tipo conta, tanto você pode criar um objeto do tipo conta, como você pode acessar cada um dos métodos que a gente declarou, como você pode acessar cada um dos atributos que a gente declarou. E é exatamente esse o problema. A gente declarou o atributo saldo como sendo um atributo de acesso público, o que gera exatamente a dificuldade que a gente vê aqui, onde essa linha que faz a alteração do saldo sem se preocupar com as regras de comportamento do saldo possa ser compilada.